Olá, pessoal. Estamos aqui dando sequência às nossas reflexões sobre o tema Mediunidade em Ação. Nós falamos aqui do canal Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, casa especializada em trabalhos de desobsessão, fundada por Chico Xavier, no ano de 1952. E nós estamos falando da mediunidade em ação, no que tange à tarefa mediúnica na Casa Espírita. Já estamos chegando no 11º episódio, onde já passamos pela teoria da mediunidade, as definições de médiuns, os mecanismos da mediunidade, os tipos de mediunidade, o atendimento aos espíritos, né? A orientação aos médiuns. Já estudamos os fenômenos anímicos, o animismo na prática mediúnica, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o magnetismo, né, no foco desse trabalho de mediunidade e ação, que é o nosso episódio 11º. Então, nós vamos entrar, não para discorrer, né, esmiuçar todo o trabalho do magnetismo. Depois, futuramente, a gente pode trabalhar um pouco com essa parte, que é a parte na Casa Espírita, que é o trabalho de partes ou fluidoterapia, né, que nós dedicamos em nossas casas espíritas. Mas é interessante a gente ver, né, da época de Kardec, os estudos que foram feitos em torno deste tema, que tem a proposta da ação curativa através do trabalho do magnetismo animal ou magnetismo humano. Então, a gente vai ver o que estudou, o que levantou essa hipótese e trabalhou os seus estudos em torno desse tema, que nós vamos ver aqui, o estudioso cientista Franz Mesmer, que nasceu em 1734, na Alemanha. Em 1759, ele ingressou na Universidade de Viena, onde entrou para o curso de medicina, né? Após 6 anos de estudo, ele conquista o doutorado sobre a questão da sua pesquisa, do seu trabalho. Ele traz para a gente uma dissertação sobre a égide de Newton. E nesse texto, ele trata da influência dos planetas sobre o corpo humano, né, e usou também, pela primeira vez, o conceito de fluido cósmico universal. E o primeiro tratamento por meio do magnetismo animal teve início, né, com uma paciente no ano de 1773. Foi uma parenta da sua esposa e que era também amiga da família de Mozart. E ela chamava Francisca Sterlina, uma senhora de 29 anos, bastante debilitada. Então, através desse tratamento, através dessa observação, que Mesmer iniciou seus estudos, os seus apontamentos em torno do magnetismo como instrumento de cura. E vamos ver que ele trabalhou com afinco nessa tarefa, né? Que ele, em 1778, ele foi para Paris, após os seus estudos e pesquisas, né, experiência, e começou a apresentar essas descobertas para os sábios e os médicos daquela capital da França, em Paris. E ele, depois de 3 anos, ele publicou o que viria a ser o maior tratado, né, histórico da ciência do magnetismo animal, que é intitulado Resumo Histórico de Fatos Relativos ao Magnetismo Animal. Então, ele, né, persistiu em seus estudos até que ele pudesse catalogar num tratado e apresentasse esse resumo histórico das suas experiências junto à capital da França, Paris, para os sábios e cientistas da época. E isso aí levantou a hipótese dessa possibilidade,
o rei da França nomeou uma comissão de sábios da Academia de Ciências de Paris, né, que em 4 meses concluíam que as proposições de Mesmer não passavam de imaginação e autossugestão dos pacientes. Então, houve aí uma rejeição do corpo científico de Paris na época de 1784, né? E, além de tudo, eles ainda criaram uma desconfiança, né? Alertava até a polícia para o ambiente potencialmente perigoso das clínicas que Mesmer atuava ou que trabalhava. Então, ele não conseguiu o intento dele, em primeira instância, junto aos cientistas, através dos seus estudos. E ele desencarnou em 1815, aos 81 anos de idade, com toda a lucidez na Alemanha, não vendo os seus tratados serem reconhecidos cientificamente pela academia, o qual ele os apresentou. Então, a gente vê aqui que esse tratado de Mesmer é bem anterior, né, à codificação da doutrina espírita, do interesse de Kardec por esses assuntos e também das instruções que os espíritos passaram a trazer. Então, o Mesmer é um precursor desse tratado e dessas experiências junto ao magnetismo, que é respeitado e respeitável até os dias atuais. Então, ele desencarna com essa certeza, mas deixou o seu legado, o seu estudo, a sua pesquisa, a sua experiência catalogada para que, em futuro bem próximo, né, à sua desencarnação, isso aí fosse reavaliado. Então, nós vamos ver aqui que, em 1826, né, foi nomeada novamente, através de calorosos debates, uma nova comissão para a Academia de Ciências de Paris para analisar o magnetismo animal. Então, eles fizeram uma reabertura. Nós estamos falando aí 11 anos após o desencarne de Mesmer, né? Eles reabriram esse tratado, esses estudos. E o relator, né, anunciou que teria sido aprovado. Isso aí, 5 anos após de estudos, né, e também de pesquisas e experimentações que esses cientistas registraram. Mas, no entanto, o relatório não foi publicado, né? Depois de assinado, foi arquivado pela academia, mas é um documento em que se atesta a veracidade, a possibilidade, os resultados do tratamento através do magnetismo chamado animal, né, através do magnetismo que o homem poderia oferecer a um paciente enfermo. Então, a gente fica pensando como, às vezes, a ciência tem uma resistência, né, tão grande de admitir coisas até que são atestadas e experimentadas cientificamente para que seja divulgado e usado em larga escala. É tudo muito tímido, né? Por isso, a Kardec, como um cientista da época, né, foi até banido da Academia de Ciências, mas ele teve a coragem, né? Ele teve a coragem de assumir as suas experiências, as suas pesquisas e divulgar em larga escala, deixando esse legado aí para a ciência, através da continuação, até através das obras do Chico Xavier, para atestar e experimentar, né, coisas tão necessárias, digamos assim, tão pertinentes à própria evolução do ser e a desvendar, né, os chamados ainda mistérios que não são revelados pela ciência, mas que já foram explicados racionalmente, cientificamente, pelos espíritos. Então, nós vamos ver aí que mesmo, né, nessa experiência em 1831, ou seja, foi, então, liberado esse relatório afirmando,
né, a existência e as possibilidades do magnetismo animal. E nós vamos ver que um cientista, né, que atento às descobertas, às experiências, foi o William Crookes, que foi um químico e um físico britânico. Já em 1832, ele se inteirou por esses casos e ele também se inteirou para essas descobertas em torno da matéria, para os seus registros. Então, ele foi o descobridor do talho, né? As possibilidades do talho hoje é usado para lentes especiais e trabalhos, né, de células fotoelétricas como infravermelho, né? E criou um aparelho chamado microespectroscópio, ou seja, que estudou os problemas concernentes à natureza e velocidade da luz, né? Remodelando a ciência fisioquímicas, que possibilitou, né, com os raios catódicos, o conhecimento que vieram a chegar à descoberta do raio-x. Então, William Crookes, ele, através de fatos, né, ele, através de experiências de pesquisa, ele trouxe uma contribuição muito grande para a humanidade com as suas descobertas. E, inclusive, esses tratados possibilitaram, né, a criação da Câmara de Kirlen, que, em 1999, o Ministério da Saúde da Federação Russa passa para auxiliar como um diagnóstico médico. E também, a partir da raio-x, né, que foram desenvolvidas a partir dessas experiências de Crookes, das descobertas dele, né, para uma melhor utilização técnica. E também no Brasil chegou a utilizar, ou se utiliza, né, a Câmara de Kirlen para acompanhar o estado de saúde de alguns pacientes. Então, a gente vê a própria evolução científica até que a gente chega, né, na ressonância magnética, né, nessa técnica altamente versátil, né, que ela está ligada à medicina e da pesquisa biomédica. Então, a gente vê a evolução daqueles primórdios, desses cientistas que forneceram essas possibilidades para que aqueles cientistas que se interessassem continuassem as pesquisas e chegar nesse benefício à humanidade em termos de diagnóstico da saúde física. E Crookes, ele também tem uma façanha, né, muito interessante, que ele, nas suas experiências, né, ele conseguiu desintegrar a matéria até que obteve o seu resultado, né, em forma radiante. Então, da matéria bruta a estado radiante, ele trabalhou esses extremos da matéria física. E ele obteve também, mediunicamente, em seus laboratórios, né, com o mesmo rigor que tratava as suas experimentações, ele experimentou a materialização integral, né, de uma senhora chamada Kate King, nas sessões quase diárias, que duraram 10 meses. Né, duas experiências que uma completa a outra: desintegração da matéria e a reintegração da matéria numa pessoa desencarnada. E o William Crookes, ele deixou essa experiência que eu fico meditando. Olha que experiências fantásticas a serem estudadas, a serem seguidas, né? Pegar esse ponto de partida para a descoberta ou o atestado necessário que a ciência precisa do espírito, do perispírito, que é a expectativa, né? É a chave para o progresso científico, segundo nós estudamos nas obras espíritas, né? Será um avanço incalculável a confirmação pelos cientistas do espírito, do perispírito, e que já está tão evidente, né? Ainda, eu sempre comento que eu acho que, quando falo em espiritualidade,
quer falar mais num sentimento, não numa realidade, né? É isso que nós estamos precisando, ela só vai se tornar realidade com a admissão da existência do espírito e do corpo perispiritual. Mas nós estamos avançando, graças a Deus, cientificamente. Com base nisso, nesses estudos que são anteriores, né, ao senhor Allan Kardec, tanto é que no livro dos médiuns, ele vai trabalhar o magnetismo e, segundo palavras dele mesmo, não tinha necessidade de aprofundar tanto a sua pesquisa e explicações em torno do magnetismo, devido ao trabalho de Mesmer e a sua equipe, né? As descobertas já eram efetivas na visão de Kardec e na sua própria percepção e, evidentemente, na orientação dos espíritos. Então, ele não faz um tratado muito longo, né? Ele faz um estudo no Livro dos Médiuns que nos apresenta o objetivo do trabalho dele de médiuns curadores, né? E nós vamos ver o que ele nos fala dos médiuns curadores no Livro dos Médiuns, né? A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento com a devida sequência regular e metódica. Então, ele trata aqui o magnetismo como um tratamento, né? E é a forma que se tem, como o Mesmer também aplicou o tratamento a pacientes em sua pesquisa. No caso referido às coisas que passam de maneira inteiramente diversa, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e às vezes a possui sem jamais ter ouvido falar em magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna evidência em certas circunstâncias. Então, ele explica que tem os médiuns, né, que trabalham com magnetismo, que é um tratamento, e pode ter um médium de cura, que através do toque, né, como ele explica aqui, da intervenção de uma potência oculta, ser instrumento de cura. Assim nos explica Kardec. Mas nós, então, quer dizer, o tratamento que a gente fala do passe, da fluidoterapia, né, da doação de energias, né, seria em torno do potencial magnético que cada um de nós temos, né? Ou seja, todos nós podemos fazer esse tipo de doação, desde que, como ele diz aqui, né, de maneira conveniente, né, e metódica, regular e metódica, que é o que nos orienta os espíritos. E vamos ver aqui o magnetismo como força da vida. Os estudiosos, a partir desse entendimento, começaram, então, o trabalho da busca, né, da cura e do magnetismo. E Kardec, ele também nos apresenta, ele discorre um pouco sobre essa questão de ser médium ou não. Por quê? Se é o magnetismo e a doação pessoal, não tem interferência dos espíritos. Ou pode ter a interferência dos espíritos. Como é que funcionaria isso, né? É o que Kardec nos apresenta, no item 176 do Livro dos Médiuns. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. Então, os espíritos respondem, é uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizadores para curar, por exemplo, evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força de vontade e dirige os fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Então, quer dizer, juntando a força magnética daquele indivíduo com as forças espirituais, a potencialidade dessa força magnética é intensificada. Aí que ele fala que passa a ser essa parceria, né?
desde que o espírito interessa, ele pode fazer uma ação, vamos chamar aqui, de química, né? Que muda ou amplia as propriedades daquele fluido doado pelo médium em favor do paciente e intensificar o processo de alívio e de cura. Então, mas precisa o quê? Se ele apelar por algum espírito que interessa pelo trabalho dele e pelo paciente que irá receber essa assistência fraterna. É bem interessante, né, gente? Então, ele pergunta mais o seguinte: há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Então, eles respondem: pensas, então, que os espíritos só agem sobre o que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. Então, o que ele fala aqui, os espíritos não trabalham não é pela crença, é pela possibilidade, né? Então, eles atuam naqueles que estão para o bem, em favor do bem. Os que estão em trabalho do mal vão agir da mesma forma com aqueles que estão ligados ao mal. Então, é um problema mental, é um problema de posicionamento e de ação, né? A minha ação vai dirigir para o bem ou para o mal, né? E aí eu vou criar as afinidades necessárias para o intento, né, que a gente busca. Então, aqui nós estamos falando no bem, né, gente? Nós vamos sintonizar com os bons espíritos para que ele amplie essas possibilidades, né? E depois ele tem a sua pergunta, né? O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência. Então, se acreditasse nessa possibilidade, os espíritos respondem a Kardec, né? Faria coisas que seriam consideradas milagres, né? Olha a fé em ação, né? Quer dizer, se ele acreditar, as possibilidades aumentam pela fé, porque altera o problema mental e e a questão do sentimento. Então, aquela força magnética, ela toma proporções, né, intensas, que aqui os Espíritos falam que nós consideraríamos milagres. Olha quanto a gente tem que intensificar e aumentar a fé, né? Bom, vamos mais agora falar sobre o Evangelho. O Evangelho nos traz, na simplicidade com que ele se apresenta tudo que nós buscamos. Kardec, no capítulo da Fé Transporta Montanhas, ele faz esse comentário também, né? Que é similar a esse do Livro dos Médiuns. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr essa vontade a serviço dessa força, seria capazes de realizar até hoje o que chamais de prodígios, e que simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Aí é o poder da fé posta em ação, né? É o mesmo que ele traz para a gente, tecnicamente, no Livro dos Médiuns. Kardec nos apresenta também em termos de fé, né? Que esses prodígios seriam os mesmos milagres, né? E é um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a gente, por essa observação de Kardec, a gente vê o quanto a gente ainda pode desenvolver, né, em espírito e verdade, né? Quanto nós podemos trabalhar em nós mesmos para que possamos ser instrumentos do bem aonde estivermos, com o auxílio dessa espiritualidade incansável que trabalha a favor de toda a humanidade. Então, Kardec nos deixa aí essa observação valiosa. Nós vamos aqui falar sobre a questão do magnetismo, que é trazido no livro Passes e Curas Espirituais, de Venefredo de Toledo, que mereceu
o prefácio do nosso querido Emmanuel, em janeiro de 1953. Emmanuel fala o seguinte desse livro: o seu livro de estudo é admirável, em que a instrumentalidade do seu sentimento e da sua inteligência traduziu primorosas lições salvadoras, apelos abnegados, benfeitores da espiritualidade santificante, que lhe assistem às tarefas da mediunidade redentora. Tudo é magnetismo na vida universal. Entre os mundos é a gravitação, entre as almas é a simpatia. Então, nesse prefácio, a gente tem esse ensinamento, né? Emmanuel, ele faz uma comparação da força magnética que rege o universo, né? Que faz essa gravitação magnífica da criação de Deus, com perfeição e precisão, né? O que é mais lindo em tudo isso, que mostra a sua onipotência divina. Então, ele fala entre os mundos, e entre as almas, entre nós, encarnados e desencarnados, né? É a simpatia. Então, a nossa força magnética e energética é traduzida como simpatia, que é o que é essa que possibilita a assimilação, que possibilita o equilíbrio entre as almas e as pessoas, né? Por isso, a receptividade para recebermos as energias do bem tem que estar na mesma intensidade daquele que está disposto a doar. Aí gera a relação de simpatia, para que possamos comungar energias, né, transformadoras uns nos outros, através da força magnética, como Emmanuel nos apresenta como uma lei da vida universal. Eu acho lindo essa exposição de Emmanuel. E só para a gente situar um pouco da força magnética, o Venefredo nos explica o seguinte, né? Nós temos duas funções, a de atração e repulsão, essa potencialidade energética do ser humano, né? Ela se distingue pela qualidade boa ou má que emite nas diferentes influenciações que exerce sobre o homem, em virtude das variadas preferências da humanidade. O fato é que todos têm a força magnética, e ela sendo empregada em algum sentido para proveito próprio ou de outrem. Então, o que nos afirma? Todos nós temos essa força magnética com o seu potencial, com o seu polo positivo e negativo, lembrando a força elétrica e a eletricidade, e que ela é posta em ação, né, pelo homem. E nós temos a possibilidade de captar ou de rejeitar essa força de acordo com as relações de simpatia e de sintonia, né? E nós podemos nos beneficiar dessa força através do trabalho no bem, né? E podemos também usá-la em proveito de outrem. Por isso entra aí a nossa questão da prece, do pensamento positivo, do trabalho no bem, toda ocupação útil é trabalho. Enfim, essa teoria, ou essa certeza que nos apresenta, é a lei universal, né, das relações entre os espíritos encarnados para encarnado, desencarnado para encarnado, e desencarnado para encarnado, ou misturando tudo, né? Das relações entre os dois mundos, a erraticidade e o mundo material. Essa potência energética faz parte do homem, né? Então, nós precisamos de estar atentos ao que estamos emitindo e ao que estamos recebendo. Vamos ficar mais alertas, né? E aqui, meus amigos, encerrando essa reflexão da força magnética, né, Emmanuel nos coloca o seguinte: o homem vive através de três forças conjugadas, três forças que estão unidas, né, que são a vontade, o pensamento e a ação. Vontade, pensamento e ação. Isso seria
a movimentação da energia magnética que nós temos. A vontade é a energia que comanda a trajetória do desejo. Querer é poder. Eu quero, eu posso, eu faço, né? O pensamento é força viva que manipula a forma pelas ideias. Quando a gente estuda a obra de André Luiz, é magnífico a matéria mental, né? Então, o pensamento é força viva. A vontade, né? Ela comanda a trajetória do desejo. Então, ela desperta. O pensamento é a força viva, que toma até forma pelas ideias. E a ação é o impulso dado para a direção que o pensamento marcou. Então, tudo nasce, né, no pensamento. A ação nasce no pensamento. A vontade nasce no desejo, segundo aqui Emmanuel nos explica, para que nós possamos acionar as possibilidades magnéticas que trazemos, né, na nossa constituição de seres encarnados e de seres espirituais. Então, meus amigos, o magnetismo seria essa força atuante, não é nada fora do contexto das possibilidades do ser humano, e que nós podemos exercitar a todo instante essa manipulação energética em favor do bem, do amor, da caridade, do alívio, da paz, da harmonia, né? E da saúde, acima de tudo. Então, nós terminamos essa parte de mediunidade em ação. Acho que o nosso próximo estudo será mandato mediúnico, onde a gente vai reunir tudo isso que nos é dito, e depois a gente terá uma nova programação. Então, até a próxima semana, onde nós estaremos estudando o mandato mediúnico. Que Jesus nos abençoe, fiquem em paz, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Chico, homem de fé. Chico Xavier.